Do... Vai ter no grupo. Ih, vai eles mandam um link lá no grupo. Um retorno aí, ó. Desliguei já. Eu mando lá no grupo, gente. Quando acabar, eu mando o link lá para vocês. Tranquilo? Valeu. Ó, 48 pessoas, bombando. 48, claro, né? Eu entrei pelo celular. para poder falar para dentro que deu mais. Vamos lá. Mas a Daniela também tava com 2 celulares. E deu 47? Ah, não. Ah, então ela Deu bateu 46, então. Então estamos ganhando um a mais de todo jeito. Vamos ver aqui. Tá beleza aí, galera? Sim. Está sim, professor. Vou jogar a tela aqui do simulado. Vamos ver se o computador não trava agora para ajudar. Já começou a dar uma travada. Mas dá para ler aí, né? Escreva os números a seguir na forma de fração irredutível. Quem lembra aí o que é uma fração irredutível, gente? Não tem como mexer nela, dividir. É aquela fração que eu não tenho como dividir mais os membros. Lembrando que quando a gente vai simplificar uma fração, a gente tem que dividir o numerador, que é o número que está em cima, e o denominador, que é o número que está embaixo, por um mesmo número, certo? Muita gente erra por quê? Porque quer dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Não pode, tá? Então, o coleguinha falou aí perfeitamente. A fração irredutível. Irredutível é porque não tem como reduzir. Não tem como. Eita. Alguém já pediu para entrar aqui. Vamos voltando aqui. Vamos lá. Vamos revisar o seguinte, gente. Número decimal, a gente tem que olhar ele pela posição das casas, certo? Então, se eu tenho aqui uma vírgula, o primeiro número que está à esquerda da vírgula a gente chama de unidade. Aí, à direita da vírgula, a gente tem o décimo, depois o centésimo, depois o milésimo. Todo mundo lembra disso? O que significa cada camaradinha desse? O décimo significa que eu estou dividindo a unidade por 10. O centésimo que eu estou dividindo por 100 e o milésimo que eu estou dividindo por 1000. Então, vamos aqui na letra A. Na letra A, o número é 0,2. Esse 2, ele não está na casa do décimo? Então, a gente vai escrever assim, ó, 2 sobre 10. Porque é o número dividido pela casa em que ele termina. 2 décimos. O 2 é par e o 10 também é par. O que isso significa? Significa que a gente pode simplificar. Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou aqui dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Ó, 5 é número primo, então não tem mais como simplificar isso. Acabou aqui. Então, 0,2 na forma de fração irredutível é 1 sobre 5. Tranquilo? Sim. Sim, professor. Beleza. A letra B, eu tenho 0,25. Olha lá. Está terminando na segunda casa. A primeira casa é o décimo, a segunda casa é o centésimo. Então, eu vou escrever 25 sobre 100. Por quê? Porque ele termina na casa do centésimo. Aí você vai fazer a mesma coisa. Dá para dividir esse camarada aqui por alguém? Dá. Todo número terminado em 5 divide por 5. Todo número terminado em 0 e 5, né? Divide por 5. Vocês deram esses critérios de divisibilidade lá no sexto ano. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá quanto, gente? 20. 20. Show de bola.
E aqui, ainda dá para simplificar? Dá. Sim, Por 5 de novo, né? sim. Isso. Por 5 de novo. 5 por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. 4. Desliga o som aí, galera. O som que eu falo é a música, não é o microfone não, tá? Letra C. 1,4. Eita, professor, e agora? O que eu faço? Faz a mesma coisa. Opa, tem mais alguém querendo entrar. Mais um. Tá bombando. Letra C. 1,4. O que é que muda? Muda nada. Você escreve o número todo, 14, sobre... Qual é a casa que ele terminou? No 10º? Então é 14 sobre 10. Dá para simplificar? Dá, porque é par. Se é par, divide por 2. Então, 14 por 2 dá 7. 10 por 2 dá 5. Os dois números são primos, não tem como simplificar mais. Letra D. 1,25. Mesma coisa, ó. 125 terminou na casa do centésimo. Então, vai ser dividido por 100. Aí, a mesma coisa. Divide. Na letra E, também. 2,25. Então, a gente vai escrever 225. Terminou na casa do centésimo, divide por 100. Tá? Vamos para frente, que não precisa fazer essa continha que todo mundo já entendeu. Dúvida aí em transformar em fração irredutível? Não. Não. Beleza. Nenhuma, professor. Lembra que Não. a prova que vocês vão fazer na segunda-feira, ela vai ser objetiva, vai ser de marcar qual a opção correta. Então, muito provavelmente vai vir assim, ó. A fração 30 sobre 45 pode ser escrita da forma irredutível como? Aí vai vir as alternativas. A, B, C, D. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar, ver se dá para simplificar. Tem um número que divide o 30 e o 45 ao mesmo tempo? Tem, olha, o 5, né? Aí divide por 5. 30 por 5 dá 6, 45 por 5 dá 9. Ainda dá para dividir? Dá para dividir. Divide por 3. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Chegou em dois números primos. Aqui é irredutível. A fração 30/45 avos, na forma irredutível, é 2/3. Vai vir assim, tá? Agora vamos aqui para a segunda, que é para determinar a fração geratriz. Vocês já fizeram uma atividade dessa daqui também esse ano, certo? Fala para mim aí, o que é uma dízima periódica, gente? Não lembro. Tem alguém? É o número que se repete. Quase isso. Bom, uma dízima periódica, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é um número decimal, certo? Se ele é um número decimal, ele é um número com vírgula, certo? E o que acontece depois dessa vírgula? Depois dessa vírgula é que vai repetir ou um número ou uma sequência de números, tá? Por exemplo, aqui na letra A é 0,333. Não é o 3 que está repetindo? Esse 3 aqui a gente chama ele de período. Então, período é quem repete. Outra forma de escrever isso daqui, que pode aparecer no dia, vai ser assim, ó. 0,3 e um tracinho em cima do 3. Sempre que aparecer esse tracinho em cima, quer dizer que esse número se repete infinitas vezes, tá? Agora vem uma regrinha para a gente fazer esse tipo de continha mais fácil. Eu posso fazer na forma de equação, mas na forma de equação dá um trabalho doido. Então eu prefiro usar logo uma regrinha para a gente ir direto. Qual é a regrinha? Vai ser o seguinte, ó.
para cada número desse que se repete, a gente vai colocar no denominador, na parte de baixo, um 9. Certo? Então, aqui, quem é o número que está se repetindo? É o 3. Coloco o 10 em cima. Mas não é só um número. Não é só o número 3? Então, embaixo eu vou colocar só um 9. Então, ele é a mesma coisa aqui, 3 sobre 9. Que a gente pode simplificar, né? Simplifica por 3, vai ficar 1/3. O que significa? Que se você dividir 1 por 3, vai dar 0,333333. Então, escrever a fração geratriz é escrever a fração que gera esse número decimal, certo? Guarda isso aí na cabeça. Fração geratriz é a que gera o número decimal. Quando você divide, dá esse camaradinho. Olha aqui a letra B agora, gente. É 0,212121. Quem é que está repetindo? Professor, O 21. Fala aí. então, na hora que for fazer lá o simulado, tem que dividir. Quando der o resultado, por exemplo, deu 3 por 9, aí tem que dividir isso aí. Só se você quiser tirar a prova. Só se você quiser tirar a prova. Para verificar se realmente está certo. Na prova vai vir assim, ó. Determine a fração geratriz do seguinte número. Aí vai vir lá assim, ó. Do seguinte número. 0,212121 reticências. Aí ele vai te dar as alternativas. A, B, C e D para você marcar qual é a certa. Só que você vai ter que fazer a continha, né? 0,212121. Aí você identificou que o período é o 21, porque ele é quem repete. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever o 21 na parte de cima. Embaixo não é um 9 para cada algarismo que repete? 21 Sim. tem quantos algarismos? 2. Então embaixo vão ser 2, 9. Certo? Número 21 tem 2 algarismos, embaixo coloca 2 9s. Aí você simplifica, dá para simplificar por 3, né? Qual é a regra de divisibilidade por 3? É simples. Quando você somar os algarismos, tem que dar um número que divide por 3. Então, se eu somar o de cima, 2 mais 1 é 3. 3 divide por 3. Beleza. Então, esse número ele é divisível por 3. 9 mais 9 é 18. 18 é 1 e 8, né? 1 mais 8 dá 9. 9 divide por 3. Então, 99 divide por 3. Então, eu posso fazer isso daqui. 21 dividido por 3 dá 7, né? Oi. Tem como me explicar de novo a parte em que você coloca ele na infração? Tem. Agora. Vou apagar aqui. Ó, de novo, a regrinha. Você vai escrever o número. Quem é o número que foi formado aqui? Não é o 21? Sim. Ele é o período. Então, eu vou escrever esse período em cima, 21. E embaixo, eu falei aqui, ó, que para cada número, para cada algarismo, deixa eu escrever aqui, ó. Para cada algarismo que repetir, eu vou acrescentar um número 9 no denominador. Então, aqui, quantos algarismos tem? Tem o número 2, o algarismo 2 e o algarismo 1. Então, eu vou colocar um 9 para o 2, um 9 para o 1. Certo? Se fosse assim, ó, 0,213213. Quem é o meu período? 213. 213. Aí o que a gente vai fazer? Escrever esse número todo. 213. Quantos algarismos ele tem? 3. 3. 3. Embaixo são quantos 9? 3. 3. Simples assim. Entendi. Tranquilo? Sim, professor, agora eu entendi. Aí depois que você fizer isso daqui, aí você simplifica, né? Dá para dividir por 3, então divide o de cima e o de baixo. Então 21 por 3 dá 7.
99 por 3 dá 33. 33. Como 7 é primo e 33 não divide por 7, então acabou aqui. Tranquilo? E na letra C, que é 1,333333. Essa daqui a gente pode fazer de duas formas. O 1 é inteiro, não é inteiro? Então eu posso escrever assim, ó. Sim. Que é, esse 1,333 é 1 mais 0,333. Não é a mesma coisa? É. Beleza. Isso. 1 é 1. E o 0,333, a gente não já sabe quanto que é? A gente fez na letra A. Então é 1 mais 1/3. Certo? Aí, Sim. como é que a gente resolve isso daqui? 1 mais 1/3. Vamos relembrar? Sempre que você tiver um número inteiro somado com uma fração ou subtraído com uma fração, você vai fazer o seguinte, ó. Pega esse cara que está embaixo, multiplica ele por esse que está sozinho e depois você soma o que está do lado. A gente vai fazer assim, ó. 3 vezes 1, 3. Mais 1 sobre 3. Certo? O que a gente fez? Só pegou esse cara que está no denominador, multiplicou pelo que estava sozinho e repetiu o outro. 3 mais 1 é 4. Então fica 4 sobre 3. De boa? Sim. Alguém com dúvida aí? Agora, na letra D, a gente tem uma regrinha diferente. Por que a gente tem uma regrinha diferente? Porque tem um camarada diferente aqui, ó. Esse 2. Porque a gente sabe que o período aqui é o 3, ó. O 3 é quem repete. Mas tem aquele 2 ali que é diferente. Qual era a nossa regrinha anterior aqui, ó? Era que para cada algarismo que repete, a gente acrescenta um 9, certo? E para cada algarismo diferente do período, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar um 0. Só que eu tenho muita gente diferente aqui. Eu poderia fazer dessa forma que eu fiz na letra C? Poderia. Como é que ficaria? Ia ficar 1 mais 0,2333. Taranã. Então, eu tenho 1 mais... esse camarada diferente aqui, ó, vai zoar com a nossa vida. Vou fazer para vocês assim, não. Vou fazer do jeito mais fácil. Para não ter que pensar tanto. Vamos fazer assim, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o número todo até chegar no período. O período não é o 3? Se eu juntar todo mundo ali, vai formar 123, não vai? Sim ou não? Sim. Sim. Aí eu vou juntar o número todo e vou tirar o número que forma até antes do período. Qual é o número que forma aqui até antes do período? Quem é? Se o período é o 3, quem é que está antes dele? É 12, não é? 12. Então vai ser menos 12. Pegaram essa parte? Ó. Mais ou menos. Eu vou pegar o número todo até o período. Primeira coisa que a gente fez não foi identificar que o período era o 3? Então eu vou escrever o número todo até chegar nesse período. O número todo é 123. Aí eu vou tirar o número que é diferente. Quem é diferente do 3? O 1 e o 2, não é? 12. O 1 e o 2 formam que número? O número 12. 12. Beleza? 12. Aí vamos para a parte de baixo.
Quem repetiu foi só o 3, é só um algarismo. Se é só um algarismo, eu coloco 9. E quantos algarismos diferentes eu tenho depois da vírgula? Não é só o 2? Nenhum. Não, tem o 2 lá, ó. O 2 é o cara diferente. Olha Depois só. da vírgula. Depois da vírgula. Sempre que a gente for colocar o denominador, a gente vai olhar só depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho o período, que é só um número, é só o número 3. E eu tenho um camarada diferente dele, que é o 2. Então eu vou colocar embaixo um 9 para o 3 e um 0 para o 2. Vou resolver essa conta. Quanto que dá 123 menos 12? Cento e 9. 110. 111. 111. Tá quase um leilão isso, hein? 111 sobre 90. Dá para simplificar isso daí, gente? Creio que não. Creio que não. Eu expliquei a regrinha do 3 agorinha. Quem lembra a regrinha do 3? Soma os algarismos. Se a soma der um número que divide por 3, então esse número também divide. 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, então ele divide por 3. 9 mais 0 é 9, também divide por 3, então esse número divide por 3. Aí, 111 dividido por 3. Vai dar 37. Um número que eu multiplico por 3 e termina em 1 é o 7. 90 dividido por 3 dá 30. 30. Eu tenho 37 sobre 30. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu subir para fazer aqui no espaço de cima. Ixi, tem espaço não. Deixa eu ver aqui. Se fosse... Vou mudar a cor aqui. De verde. Se fosse um número assim, gente, ó. 0,24111 reticências. Quem é o período aí? 1, beleza. Show de bola. O 1 é o período. Significa que esses dois camaradas aqui são estranhos, certo? Eles são diferentes. Aí o que eu falei para vocês? A gente vai escrever o número todo até o período, né? Vai ficar aqui número 241. Aí eu vou tirar os diferentes. Quem são os diferentes? 24. 24. Tranquilo? Agora eu vou para a parte de baixo. Quantos algarismos tem o meu período? 1. Então, é só um 9 embaixo. E quantos diferentes eu tenho? 2. Então, são 2 zeros. Entenderam isso? Entendi. Até agora sim. Sim. Beleza? Tem que treinar isso, galera. Mas, se você usar a regrinha, não tem erro. Escreve o número todo até o período. Tira quem é diferente. Embaixo, um 9 para cada algarismo do período, um 0 para cada algarismo diferente. Beleza? Entendi. E se a gente aplicar aquela regrinha nesse 0,99 aqui, gente? Olha que interessante. Vai fazer de vermelho. Quem é o meu período? O 9. E ele é só um algarismo, não é? Sim. Se eu tenho um algarismo, eu divido por 9. 9. E quanto que é 9 dividido por 9? 1. Olha que loucura doida. Então quer dizer que 0,999999 infinito é igual a 1? É. Porque chega tão perto, tão perto, tão perto, tão perto. Isso daqui, talvez, quem sabe, um dia vocês estudem no ensino superior um conteúdo chamado limite.
a gente fala que esse número 0999, ele tende ao número 1, né? Ele vai se aproximando cada vez mais do número 1. Show de bola? Sim. Vamos Ok. continuar a nossa revisão aqui, então. Olha a questãozinha 3, uma questão da Olimpíada de Matemática. O pai de Carolina mediu o comprimento da mesa da sala com sua mão e contou 8 palmos. Ela também mediu a mesa do mesmo modo e contou 11 palmos. Qual é o tamanho do palmo de Carolina se o palmo do seu pai mede 22 centímetros? Então, vamos ver aqui o que é importante, né? As informações. Então, a gente tem 8 palmos do pai. A gente tem 11 palmos da Carolina. E está dizendo também que o palmo do papai mede 22 centímetros. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos montar aqui uma expressãozinha? Regra de 3. Não precisa nem saber, não. Vamos colocar aqui assim, ó, que o palmo da Carolina, ela tem que ser o quê? A quantidade de palmos do pai vezes o tamanho dividido por 11. Por que eu vou fazer essa continha? Para eu saber qual é o tamanho em centímetros, eu tenho que multiplicar, não é? O palmo do pai, quantos palmos foram? 8 palmos. Quanto que mede cada palmo? 22. Então, pela medida do pai, eu tenho 8 vezes 22. Quanto que vai dar isso? 8 vezes 22. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Então, a gente tem que a medida, o comprimento da mesa é de 176 centímetros. E esses 176 centímetros medidos pela Caroline deu quantos palmos? 11, não é? Então, 176 corresponde a 11 palmos. Então, cada palmo vai dar quanto? Basta dividir isso daqui, ó. 176 dividido por 11. Deu quanto? Acho que alguém já respondeu aí no chat, né? 14. 14? 16. 14 não. 16, né? 16. 16. 16. Tá certo. O número que multiplica por 1 para dar 6 tem que ser o 6, né? Das opções que tem aqui, ó. Outra coisa, gente, um macetezinho que eu vou passar para vocês dessas provas que vem. Aqui, ó, antes da divisão, a gente já conseguiria matar. Não precisava nem fazer a divisão. Eu tenho 176 dividido por 11. Ó, eu tenho que ter um número que multiplicado por 1 vai dar 6. Na letra A é 12. Não dá. Na letra B é 13. Não dá. Na letra C é 14. Não dá. Na letra D é 16. Dá, não dá? 6 vezes 1, 6. Vai terminar em 6. Sim. Não precisava nem fazer a conta. Era só olhar as alternativas. Já resolvia. Então, a estratégia usada aqui foi o quê? Verdade. Pega quantidade de palmos e multiplica pelo tamanho de cada palmo. A gente vai ter o comprimento da mesa. Achei o comprimento da mesa, eu vou dividir por 11, que é a quantidade de palmos que a Carolina mediu. Certo? Certo. Dúvida nessa daí? Não. 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 Agora vamos para essa daqui, que eu 95% de certeza que vai cair uma dessa. Então, olha só. Os números irracionais são números que não podem ser expressos na forma fracionária, na forma de fração, né? E não são dízimas periódicas. Assim, é muito comum utilizarmos de aproximações
para expressar números irracionais na forma decimal. Considere as seguintes aproximações. Raiz de 2 igual a 1,41, raiz de 3 igual a 1,73, raiz de 5 igual a 2,23 e raiz de 7 igual a 2,64. Nestas condições, qual o número inteiro mais próximo que é maior ou igual, olha, o que interessa é isso daqui, ó, maior ou igual ao valor da expressão. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5 mais raiz de 7. O que ele quer que a gente faça aqui? Que a gente faça essa continha. 1,41 mais 1,73 mais 2,23 mais 2,64. Lembra, gente, que quando a gente vai somar número com vírgula, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Apareceu um número com vírgula, o padrão é a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, senão vai dar errado. Então vamos somar isso daqui, gente. 4 mais 3 dá 7, mais 3 dá 10, mais 1 dá 11. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 7 dá quanto? 12. 12 mais 2, 14 mais 6, 20. 20. Coloca a vírgula embaixo da vírgula. 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. 8. 8,01. Fez a conta? Volta na questão. Fazer essa processo. Ele quer saber, nessas condições, qual o número inteiro mais próximo, que é maior ou igual ao valor da expressão. E agora? Oito. 8? Certeza? Sim. Sim. Vamos ler a pergunta de novo. Sim. Eu acho que é 9, porque Qual tem que ser número... maior ou igual. Isso, exatamente. Qual número inteiro mais próximo que é maior ou igual? Eu até marquei aqui, ó. 9. Maior ou 9. igual. O 8 é maior do que 8,01? Não, né? É menor. É menor. Menor. Então, qual é o maior e mais próximo? 9. 9. 9. Tá vendo que foi um peguinha que a maioria errou porque não leu de novo o problema? Verdade. Quem errou, errou porque não voltou para ler. Então, guarda essa dica, gente. Fez a conta, não marca a resposta. Volta e lê de novo a pergunta. Beleza? Beleza. De boinha? Então vamos para frente. Aqui é uma questãozinha de fração também, mas vocês já aprenderam a transformar isso. Não, o computador não trava, não. Tem os microfones abertos aí. Dá uns espaços aqui para a gente fazer essa questão mais tranquilo. Olha só. Um automóvel leva 4 horas para percorrer 460 quilômetros. Se esse automóvel, na mesma velocidade, precisar percorrer 345 quilômetros, quanto tempo levará? Agora, o que a gente vai usar para resolver essa questão aí? Eu acho que é regra de 3. Regra de 3. Então, a gente tem aqui horas e quilômetros. São as duas informações, não é isso? Então, ele fala que leva 4 horas para percorrer 460 quilômetros. Aí fala, na mesma velocidade, ele precisa percorrer 345 quilômetros. Quanto tempo ele vai demorar? Então, sapé com X aqui. E agora, como é que a gente vai multiplicar?
Se ele vai Multiplicar andar... cruzado. Isso, porque se ele vai andar menos, ele vai gastar menos tempo, né? Isso daqui são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai fazer assim, ó. Multiplica cruzado. Então, a gente vai ter 460 vezes x igual a 4 vezes 345. Vamos fazer essa continha aí, gente. Quanto que dá 4 vezes 345? 1380. 1380. Pega o 460 que estava multiplicando, passa para cá dividindo. Aqui a gente pode simplificar zerinho com zerinho. E a gente tem 138 dividido por 46. Vai dar 3. Então, esse carro vai demorar 3 horas para percorrer os 345 quilômetros. Certo? Questãozinha de regrinha de 3, a gente escreve primeiro as grandezas, para não dar confusão. E embaixo, o valor correspondente a cada uma. Certo? Se elas forem diretamente proporcionais, o que significa? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Ou se uma diminui, a outra também diminui, é porque elas são diretamente proporcionais. Então, a gente multiplica assim, cruzado, em forma de x. Agora, se quando você comparar as duas, uma aumentar e a outra diminuir, aí elas são inversas. Ao invés de multiplicar cruzado, a gente vai multiplicar reto. Questão 7. Um produtor rural tem uma produção anual de cerca de 120 toneladas. Em um quinquênio, este produtor irá produzir quantas toneladas de soja? O que é um quinquênio, gente? 500? Não. 50? Não. Um quinquênio são 5 anos. Guarda essa no seu coração. Tá? Um quinquênio são 5 anos. Quim, você lembra de quinto, tá? Quinto. Então, quinquênio é o 5º ano. Certo? Então, é simples, né? A parte mais difícil que tinha nessa questão é saber o que é quinquênio. Porque ele fala que a produção anual é de 120 toneladas. E ele quer saber em 5 anos, então basta fazer 120 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1 é 5. Mais 1, 6. 600 toneladas. Toneladas. Certo? Fácil demais. Mais uma. Para atender a alta demanda em televisores, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 televisores, haverá um aumento na produção diária de... E aí? Se ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8, significa que ela tinha quantas máquinas antes? 5. Se ela investiu mais 3 e agora tem 8, significa que ela tinha 5 máquinas. 450. Ela tinha 5 máquinas e produzia diariamente 750 televisores. Né? Televisores e aqui máquinas. Agora, eu tenho 8. Essas 8 máquinas vão produzir quantos televisores? Vai produzir mais ou vai produzir menos?
Menos. Mais. Mais, né? Mais. Ó, Mais. a gente vai ver o seguinte, ó. Quantidade de máquinas subiu, não foi? Professor, Foi? eu acabei de chegar na aula, que eu tinha saído, aí eu cheguei agora. Pelo menos eu cheguei a ter pra essa aula. Seja bem-vinda. Vamos acompanhar aqui. Ainda tem mais algumas questões pra gente fazer. Tem uns 20 minutinhos de aula aí. Ai. Aí mesmo. Vamos lá, ó. A quantidade de máquinas aumentou. Isso significa que a quantidade de televisores produzidos também vai aumentar, não vai? Então, ó. Sim. As duas têm o mesmo sentido. Significa que a gente vai multiplicar cruzado. Certo? Faz essa continha. 5 vezes x igual a 8 vezes 750. Quanto que dá 8 vezes 750? Sei que o total vai dar 1.200 no final. Não, pelo amor de Deus, vamos aqui, né? 8 vezes 750. 8 vezes 0 é 0. Quanto? 6.000. 6.000. 6.000 dividido por 5, 1.200, né? Falei? Beleza. Mas a resposta é 1.200? Lembra que eu falei o quê? Fez a continha? Volta no problema. Vamos lá. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 televisores, haverá um aumento na produção diária de... Ó, 450. a gente tem que fazer essa continha, né? 1.200, que é o de agora, menos 750, que era o de antes. Quanto que vai dar isso daqui? 450. 450. 450. É a letra C. Se você não volta para ler o problema, o que, é que você ia marcar? Letra A, né? Só um peguinha, gente. Só um peguinha. Presta atenção. Fez a continha, volta e lê de novo. Para evitar problemas. Agora, a gente vai fazer uma questãozinha de probabilidade, que era a matéria que eu já tinha separado para a aula de hoje. O nosso formulário está prontinho, vou mandar para vocês depois também. Professor, Fala. então, a gente vai estar falando aqui de quem mesmo? Vai estar o quê? A gente vai estar falando aqui de quê mesmo nessa aula de matemática? Agora Porcentagem? a gente vai falar de probabilidade. Professor, ainda vai ter atividade hoje. Vai. Vocês têm que praticar o que vocês estão vendo, ué. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Olha só. Como é que Mas daqui a pouco acaba o turno. Preguiça do carro. Espanta tira esse espírito de preguiça do seu corpo. Não esqueça que segunda-feira vocês têm a prova e segunda-feira vocês só vão ter a prova. Então, hoje vocês estão tendo Não aula. lembra isso não, professor. Hoje vocês estão tendo aula, amanhã vai ter aula. Então, não tem link, né? O único link que vocês vão ter para responder vai ser o meu de matemática. Então, dá para fazer tranquilo. Amanhã vai ter aula do senhor de novo? Amanhã vai ser o Otacílio. Ah. Oxe, tá. Vai mandar link ainda hoje, professor? Mas vocês podem fazer amanhã, pode fazer de noite. Vai ser até que... Ah, é porque o povo é preguiçoso mesmo. Eu pensei que você ia passar alguma coisa maior. Começando pelo Elter. Vamos lá, galera, olha só. Pai aqui da aula. Quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de a chance de uma coisa acontecer ou não, certo? Se você jogar uma moeda para cima, qual é a chance dela cair cara? Com a face da cara voltada para cima. 50%. Por que é 50%?
Porque é só São duas. 100 dividido para 2. Porque você só tem duas possibilidades, não é? Então, quando a gente vai calcular a probabilidade, a gente vai colocar aqui em cima os eventos que são favoráveis e embaixo os eventos possíveis ou o total. Então, na cara ou coroa, eu quero que saia cara. Quantas caras tem na moeda? Uma. Qual o total de faces que tem numa moeda? 2. Então, a probabilidade é de 1 em 2, que é a mesma coisa que 50%. Isso daí todo mundo sabe de boa, né? Pelo que eu vi, todo mundo sabe isso daí tranquilo. Já viram isso ano passado, né? Essa ideia aqui. Tem outra coisa importante também que a gente estuda, que é o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é quando a gente tiver várias opções para trabalhar. Por exemplo, eu quero sair hoje e eu tenho 4 blusas e tenho 3 calças para escolher. De quantas formas eu posso me vestir? Eu posso fazer assim. Blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4. Eu posso juntar com a calça 1, calça 2 e calça 3. Ó. A blusa 1 eu posso combinar com qualquer uma das calças, não posso? Então, com a blusa 1 eu tenho 3 opções. Para a blusa 2, eu também posso usar qualquer uma das 3 calças. Então, para a blusa 2, eu também tenho 3. Para a blusa 3, eu também posso misturar com qualquer uma das calças. Então, para a blusa 3, eu também tenho 3 opções. E para a blusa 4, quantas opções eu tenho? 3, né? Calça 1, calça 2 e calça 3. Então, para a blusa 4, eu também tenho 3 opções. Se a gente somar aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai dar quantas opções? 12 opções. 12. Né? Então, eu tenho 12 opções de me arrumar para sair com essas roupas aí. Mas sempre que aparecer um problema desse modelo aqui, a gente não vai precisar fazer esse desenho todo. A gente vai só multiplicar as opções. Né? São 4 blusas vezes 3 calças. Então, eu tenho 12 combinações diferentes. Certo? Quero fazer uma salada de fruta. Não, salada de fruta não. Não vai ficar um exemplo bom, não. Tem que ser com mais opções. Eu poderia misturar, né? Poderia ser tipo 5 tipos de fruta, 3 tipos de líquido para botar junto. E o que mais? Posso botar água, suco ou leite. E eu tenho 5 frutas. Então, beleza. 5 frutas, 3 tipos de líquido. Quantas opções de sucos ou de bebidas eu tenho? 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho 5 opções diferentes. Beleza? Então, conteúdozinho novo, essas 2 partes. Mas aqui está falando só de probabilidade. Então, vamos ler a questão. Já que a gente fez essa revisãozinha, essa introdução, na verdade, do conteúdo aqui. Então, vamos lá. Está dizendo o seguinte, ó, uma caixa contém algumas bolinhas de borracha, sendo 8 delas verdes. Vamos marcar as opções, ó. 8 verdes, 6 amarelas, 4 azuis e 2 bolas são vermelhas. Qual a probabilidade de alguém, sem olhar, tirar dessa caixa uma bola azul? Então, a probabilidade, a gente já sabe que são os eventos favoráveis dividido pelo total. Quantos eventos favoráveis? Bom, ele quer a bola azul. Quantas bolas azuis a gente tem na urna? 4. Então, aqui em cima são 4, porque são 4 bolas azuis. E embaixo é o total. Quantas bolas a gente tem ao todo? 24.
20. 20. Show de bola. 4 sobre 20. Posso simplificar isso daqui, não posso? Posso simplificar porque 4 Pode. é par e o 20 é par. Eu posso dividir por 2, vai ficar 2 sobre 10. Aqui, na verdade, a gente tem duas opções. Transforma em fração irredutível e divide. Ou, como eu quero chegar em porcentagem, o que eu vou fazer? Porcentagem não é dividido por 100? Então, eu vou transformar esse número que está aqui embaixo em 100. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma esse 10 em 100? Fala para mim. Multiplicando por quanto? Por 10. Esqueci. 10. 10. 10 vezes 10, 100. E 100. 2 100. vezes 10? 20, não é? 20. Então, eu 20. tenho 20 por 100, 20 por 100. Então, a probabilidade de tirar uma bola azul é de 20%. Tranquilo? Nossa. É. E qual seria a probabilidade de tirar uma bola verde? Probabilidade de tirar uma bola verde. Como é que ficaria? 40%. 60%. Por quê? É 40%. Vamos montar aqui, gente, ó. Não é no chute, tem que pensar. Eu quero as verdes. Tem o dobro de bola verde do que Quantas 4, bolas no verdes caso. eu tenho? 8. 8. É 8 em um total de 20. Já vamos fazer direto aqui, ó. 20 para eu transformar em 100, 40%. basta multiplicar por 5, não é? 20 vezes 5 é 100, 8 vezes 5 é 40, então é 40%. Ou o coleguinha aí já falou, né, ué? Se nas outras eu fiz eram 4, deu 20%, eu estou dobrando para 8, então a porcentagem dobra. Certinho. Pensou certinho. E as amarelas? Qual é a probabilidade das amarelas? Trinta 30%. São 6 em 20, não é isso? Já sei que eu tenho que multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30 sobre 100. 30%. 30%. Tranquilo? Sim. Sim. Esse conteúdo aqui também, ó, certeza que vai estar na prova. Lá no chat, né? Certeza. Olha a questão 10. É a última dessa listinha aqui, a gente vai para a próxima. Uma escola resolveu confeccionar uma bandeira formada por 3 faixas horizontais para participar de uma competição no estado, como mostra a figura a seguir. A escola consultou os alunos a respeito das cores a serem usadas na bandeira e foram indicadas as 5 cores da figura ao lado, tá? Aqui, amarelo, azul, verde, vermelho e branco. Nessas condições, de quantos modos a referida bandeira pode ser pintada, sendo que faixas adjacentes devem ter cores diferentes? Aula de português, o que é adjacente? Não sei. Nossa. Adjacente. Cadê o povo que vai para a igreja? Eu vou mais também, não sei não. Ó, o povo vai Tá pra... vendo? Vamos lá, Adjacente. então. Agora é aula de Sei lá. matemática junto com português, junto com escola dominical. Uai. Ó, ué. Deus, quando fez Eva, fez para que ela fosse uma adjuntora. Adjunto significa que é que está ao lado. Certo? Juntinho, colado. Certo? Então, adjacente significa que está do lado, certo? Adjacente é que está do lado. O que ele está dizendo, então? Que 2 lados que são consecutivos aqui, ó, 2 partes que são consecutivas não podem ter a mesma cor, certo? Ó,
sendo que faixas adjacentes, ou seja, faixas uma do lado da outra, devem ter cores diferentes. Como que vocês vão fazer esse tipo de questão? Olha só. Quantas opções de cores a gente tem? 5. É que eu saí bem na hora que você explicou isso aí, hein? 4, 5. 5. Então eu quero começar por essa parte de cima aqui. Quantas opções de cores eu tenho para pintar essa parte de cima? 5. Posso pegar qualquer uma das cores, concorda? Sim. Para essa segunda faixa aqui, quantas cores eu tenho? 4. 4. Porque eu não posso repetir a de cima, não é isso? Isso. Isso. Pintou dúvida? Volta e lê de novo. Ele está perguntando? Nestas condições, de quantos modos a referida bandeira pode ser pintada, sendo que faixas adjacentes devem ter cores diferentes. E para essa última faixa aqui, quantas cores eu tenho, gente? 3. Eita, pô. E agora? 3. 3? Alguém acha que é outro número? 4. Acho que é 4. 4. Porque não pode estar do lado. A mesma coisa. Não pode estar do lado. Não pode estar do lado, acho que é 4. Só não pode repetir a que está do lado, né? Eu posso repetir a cor que eu escolhi lá na primeira? Posso. Pode. Não é adjacente? Então aqui eu também tenho 4 opções. Isso. Certo? Então, Certo. eu tenho 5 vezes 4 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 20. E 20 vezes 4? 80. Letra D de doido. Agora, essa pergunta, esse tipo de questão aqui, gente, é aquele conteúdo que eu falei para vocês. Teve atividade de matemática pra tu? Vai ter também. Pega lá o meu colher. De princípio Favor. Cara, o bagulho aí. certo? Isso daqui é princípio multiplicativo. Como é que essa questão poderia cobrar diferente? Eu poderia falar assim, ó. De quantos modos a gente pode pintar essa bandeira sem repetir cores? Corre logo. Corre logo. Vai lá. Desliga o áudio aí. Vai logo. É claro. Professor, fala de novo aí. Deixa isso aqui e vai lá. De novo. Professor. Desliga o microfone aí, Guilherme. Desliga o áudio. Professor, meu celular vai desligar. E daí? Bota na tomada. Ai, Ó, Carregador. Gente, deixa o professor terminar, velho. eu vou mandar, presta atenção. Eu vou mandar aqui no chat. Eu vou mandar aqui no chat um formulário de frequência de hoje, viu? Quando acabar a aula, antes de acabar aqui a nossa livezinha, eu vou mandar o link aqui no chat da frequência de hoje para vocês responderem. Mas é sério, professor. Beleza. Agora tá 5%. Tá no computador e tá descarregando. Bota na tomada. Professor, Explica aí, professor, vou explica mandar aí. esse link aí no... Só terminei de explicar um WhatsApp? negocinho. Vamos lá. Olha só. Eu quero pintar essa mesma bandeira, só que sem repetir nenhuma cor. Não pode repetir nenhuma cor. Então, para a primeira faixa, a gente continua tendo 5 opções, não é isso? Posso pegar qualquer uma delas. Para a segunda, eu só vou ter 4. Para a terceira, eu só vou ter 3. Porque agora o critério é que não pode repetir. Então, se não pode repetir as cores, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60, né? Olha como é que diminui a quantidade. Então, tem que estar muito ligado na forma da pergunta. Como que é feita a pergunta? Não pode repetir, ou que sejam de cores distintas. Ó, anota esse nome, gente. Distintas. Distintas quer dizer que é diferente. Diferente. São os nomezinhos que aparecem na prova. Distinta, adjacente.
certo? Essas coisinhas. De boa? Tranquilão, galera? Tranquilo. Tranquilo.